Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos estar falando do capítulo 16, o último capítulo da apostila 4, século XXI, terrorismo, xenofobia e extremismos. O século XXI se iniciou livre de ameaça da Guerra Fria, que terminou com as mudanças promovidas por Mikhail Gorbachev na União Soviética, perestroika e glasnost. Entretanto, no ano de 2001, os atentados terroristas em Nova York e Washington revelaram a nova modalidade de confrontos para o século que começava. Os atentados terroristas desencadearam diversas reações que foram do medo à perseguição de determinados povos. A questão do terrorismo ainda é uma coisa que afeta. Vocês estão vivendo, nós estamos no ano de 2020, e vocês, com certeza, quando vocês assistem um noticiário falando dos países, principalmente os países ocidentais, da parte muçulmana, Israel, Síria, a notícia que vocês mais veem é sobre os atentados no Paquistão, na Palestina. É muito comum esse tipo de confronto. Aqui, logo no começo, organizando a história, tem um exercício para vocês fazerem. Aí a gente vai na página 53, a questão do terrorismo. A globalização, ela evidenciou um novo ciclo adotado pelo capitalismo. Quer dizer, nós sabemos que hoje a notícia praticamente ela é imediata ao acontecimento, se não é durante o acontecimento. Isso daí melhorou? Melhorou. Nós estamos na era globalismo. O capitalismo ele pode ser definido como um modo de produção, mas também como um processo civilizatório de alcance mundial. Ou seja, ao mesmo tempo que dispõe sobre relações econômicas e atualidade, determina as principais características das sociedades atuais. Então, quer dizer, nós temos a notícia praticamente na hora em que ela acontece. Isso graças à globalização e à tecnologia. A globalização da economia e da informação aproximou o indivíduo de todas as partes do planeta. Promoveu o contato entre culturas. Hoje, pessoas de mais variadas regiões do mundo usam a mesma marca de vestuário, frequentam as mesmas cadeias de restaurante e ouvem os mesmos tipos de música. Para alguns, especialmente para o jovem, a mistura cultural foi bem recebida. Entretanto, para outros, a globalização é perigosa, na medida em que ameaça as culturas regionais, as crenças religiosas e os estilos de vida. Para o terceiro grupo, essa etapa do capitalismo acelerou ainda mais a destruição do planeta Terra. O combate ao consumo excessivo, à poluição e o superaquecimento global se transformou em agenda prioritária para muitos grupos. Então, hoje, há uma luta constante em defesa ao meio ambiente. Por quê? Porque a globalização ela acabou fazendo com que as pessoas interagissem, e aí dá para ter essa união, mesmo que distante, em luta pela mesma coisa. Esse fenômeno ele pode ser relacionado a uma das características do mundo atual, que Marco Mondani, na obra Faces do Fanatismo, chamou de a globalização do medo, da violência, da invasão da privacidade, de não ser aceito, de não ser incluído. Isso acontece nas mídias. Quando você posta alguma coisa e te detonam por conta daquilo, você não é aceito, e aí isso pode gerar uma série de doenças para aquela pessoa. A não aceitação ela é muito séria, além do bullying, que vocês sabem que já existe e que isso é uma coisa que tem acontecido com frequência, até mesmo pela internet. Eles aproveitam a internet para eles xingar as pessoas, ser racista, ser maldosos mesmo. Além de tudo isso, gente, nós temos que tomar muito cuidado com a internet, porque ela, ao mesmo tempo que ela faz com que a gente prospere em vários aspectos, nos ajuda a resolver várias coisas da sua casa, ela também pode ser hackeada, ela também pode ser invadida,
Lembra da história da baleia azul? Se as pessoas não fizessem o que eles quisessem, quantas crianças e adolescentes morreram por conta disso? Então, é uma coisa que tem dois lados, um lado bom e um lado muito ruim. O terrorismo não é algo recente na história. O terrorismo é um outro fator, gente. Todas as vezes, quando acontece um terrorismo, antigamente, por não ter internet, não ter nada, eles tinham que se agrupar e combinar onde ia ser feito o ataque. Hoje, não. Com a internet, eles conseguem fazer isso de uma forma super discreta, e aí eles atacam pontos estratégicos e muitas vezes ao mesmo tempo. Por quê? Porque hoje eles se comunicam automaticamente. Então não tem mais aquela coisa de você ter que ir até um lugar para se reunir com aquelas pessoas para poder fazer esse ataque. Hoje não. Hoje eles fazem essa reunião via online e aí eles já comandam o ataque, como vai ser esse ataque. Então isso é muito perigoso. Aqui na página 54 e 55 tem exercícios, né? E faz pergunta exatamente sobre isso que a gente está falando. Aqui mostra o mapa do terrorismo na página 56, dos atentados que se teve nas Olimpíadas de Munique, em 1972, integrantes do grupo Setembro Negro, ligados às organizações palestinas, mataram 11 atletas da delegação de Israel. Em 20 de março de 95, o grupo da seita Verdade Suprema promoveu o ataque com gás sarin em várias estações do metrô de Tóquio. O atentado matou 62 pessoas e intoxicou gravemente mais de 6.000. Os atentados de 11 de março de 2004 no setor ferroviário da cidade de Madrid foram atribuídos a um grupo ligado à Al-Qaeda. A justificativa do grupo foi a participação da Espanha na invasão do Iraque junto com os demais países. Morreram 191 pessoas e mais de 1.700 ficaram feridas. A explosão de um carro em 2005 com 1 tonelada de TNT explosivos, no centro de Beirute, matou Rafik Hariri e mais 21 pessoas, incluindo o guarda-costas do mediador. Em 11 de setembro de 2001, as torres gêmeas do complexo World Trade Center foram atingidas por 2 aviões comerciais. Elas desmoronaram, matando 2.819 pessoas e deixando 1.717 desaparecidos. O edifício do Pentágono em Washington também foi atingido. 4 explosões no sistema de transporte público de Londres em 7 de julho de 2005 causaram a morte de 50 pessoas e deixaram mais de 700 feridos. E olha, para lembrar, esses 2 aviões que atingiu as torres gêmeas eram passageiros comuns que pegaram um avião para ir para um determinado local e esse avião foi sequestrado e eles não só provocaram a morte das pessoas que estavam no prédio, como mataram todos os tripulantes do avião. Em novembro de 2008, grupos extremistas atacaram vários pontos de Mumbai, entre eles o Hotel Taj Mahal, causando a morte de 166 pessoas e deixando mais de 300 feridos. Paris sofreu 2 ataques terroristas no ano de 2015, promovidos por grupos ligados ao Estado Islâmico. Em 7 de janeiro, houve uma invasão à sede do jornal satírico Charlie Hebdo, e vários integrantes do corpo editorial foram mortos. O jornal havia publicado charges do profeta Mohammed. No dia 13 de novembro, em ataque coordenado, foi atingida 7 pontos da cidade, entre elas a casa de espetáculos Bataclan. Nas ações, 129 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Migrações, xenofobia e racismo. Os nossos estudos até aqui relacionam a globalização do mundo, imperialismo, fanatismo e terrorismo. Agora vamos avançar um pouco mais nessas relações e incluir mais um fator, o ódio. O ódio certamente está ligado ao terrorismo, mas não apenas a ele. É possível afirmar que esse sentimento origina também o fanatismo. Ele parece conduzir às grandes deslocamentos de populações, à xenofobia e ao racismo.
Esses temas, infelizmente, são corriqueiros na atualidade. Aqui tem um exercício para vocês fazerem, que vai a 58, a da 59 não precisa. O ódio leva ao extremismo e à defesa de causa sem o uso de razão e do bom senso. Sua origem pode estar atrelado ao medo. Medo do desconhecido, medo do que é de fora, medo do que é diferente. Esses dois sentimentos levam milhões de pessoas a sair de seus locais de nascimento para buscar em outras regiões uma vida mais digna, livre da violência e da fome. Migrações sempre ocorrem ao longo da história da humanidade, muitas vezes causadas pelas guerras, pela violência, pela falta de condições de sobrevivência. As pessoas saem daquele local e vão procurar um local mais tranquilo, onde elas possam viver com as suas famílias. Os países alvos desses movimentos migratórios defendem medidas para barrar os migrantes, alertando para um hipotético perigo econômico, para a possibilidade do terrorismo, para a estranheza da língua. Quer dizer, não deixa de ser uma forma de discriminação, porque às vezes eles estão fugindo do caos e as pessoas interpretam ele como futuros terroristas daquele local. A xenofobia e o nacionalismo crescem em relação direta. O nacionalismo pode ser definido como a valorização de tudo o que é relativo à nação. Por esse motivo, a xenofobia pode ser definida como a aversão ou hostilidade ao indivíduo estrangeiro, ou seja, as pessoas que apresentam características físicas, étnicas ou culturais, diferente das características consideradas nacionais, quer dizer, uma coisa diferente da sua. Estabelecendo relações mais amplas e mais abrangentes, podemos afirmar que o nacionalismo e a identidade nacional estão relacionados à questão racial. Portanto, nacionalismo, xenofobia e racismo se entrelaçam, com possível formação das sociedades fanáticas e extremistas. Aqui tem um exercício para vocês. É legal vocês lerem depois na página 61 esse quadro. O racismo, portanto, também não é um fenômeno ou um sentimento exclusivamente contemporâneo nem ocidental. Ele está presente na história da humanidade, assim como o ódio, os atos terroristas e as migrações. E todos esses estão interligados. Na América, o racismo esteve presente nas colônias fundadas pelos Estados Unidos, europeus durante a Idade Moderna. Os colonizadores se mostraram racistas em relação aos povos americanos, considerando-os inferiores. Assim como houve, gente, não só lá, quando fundaram a Cruz Clã, era exatamente um grupo que ele acreditava que indígenas, negros, judeus, asiáticos não eram gente. Podiam ser perseguidos, assim como os escravos foram perseguidos no Brasil e em outros países. O fanatismo religioso e o fanatismo por alguma coisa, quando você pega aquilo e você vê aquilo como verdade e passa a não relacionar mais nada como verdade, você se torna uma pessoa que só vai fazer aquilo que eles querem. Então, esses influenciadores ajudam você a ficar fanático, te influencia, e ao mesmo tempo depois você vai e acaba exalando ódio por onde você passa. O racismo é um dos grandes problemas da sociedade brasileira, cuja discussão ganhou fôlego nas últimas 2 décadas e anda conservadora de extrema-direita que atinge o mundo. Apesar de, por muito tempo, se alardear a existência de uma sociedade brasileira cordial, na qual todos os grupos vivem em harmonia, sabemos que esse retrato não é verdade. A escravidão deixou marcas profundas em nossa história, em nossas relações. Quer dizer, a sociedade, muitas delas ainda continuam sendo racistas, gente. Aqui tem um pedaço na página 63, né? Em um país como o Brasil, fruto de tanta miscigenação, como é que poderia ser racista? Eu gostaria que depois vocês lessem mais aprofundado, que isso são coisas que a gente já falou, e vocês grifassem aquilo que vocês acham importante, tanto dos negros como dos indígenas, tá? E aí a gente termina esse capítulo. Eu gostaria que vocês relessem ele, grifassem o que vocês acham mais importante, que ele pode ser um dos capítulos da nossa prova, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até.